É uma alegria perversa. Ele é um dos maiores interessados na aprovação da nova lei de propriedade industrial. Eu vou conversar com o presidente do INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, José Roberto Guzmão. Agora que o Lula tem andado de terno, você está ficando parecido com ele, rapaz. Pois é. Não é? Sou muito confundido com ele. É mesmo? É. Na rua, o pessoal... Uma vez nós viemos no mesmo avião e sentamos em cadeiras, eu de um lado do corredor e ele do lado seguinte. Eu olhava para ele, olhava para mim. Ficou uma coisa complicada. Vai ter que mandar tirar esse dedinho aqui fora. Vou ter que... Aí fica igualzinho. Você é do PT, Zé Roberto? Não. Bom, com a revisão constitucional, a nova lei de propriedade industrial corre o risco de não ser aprovada esse ano? É uma pergunta a ser feita ao Senado, né? Eu espero que ela seja aprovada. Temos todo o interesse que essa lei seja aprovada. Houve um intenso processo de discussão dessa lei no Senado. A sociedade brasileira apresentou mais de 1.800 emendas, contando as emendas de plenário, as emendas, enfim, em todas as etapas do processo. Ou seja, o que se tem hoje é que a Lei de Propriedade Industrial foi mais discutida do que a própria Constituição Federal. Ela tem mais emendas do que teve a própria Constituição Federal. Bom, agora, é um assunto que se fala mais do que se entende, não é não? É verdade, é verdade. Quer dizer, as pessoas discutem muito, falam muito, mas concretamente é uma coisa tão complexa, né? Que eu já vi as mesmas pessoas defenderem e atacarem os mesmos pontos iguais dentro da lei. Como é que se faz para simplificar isso tudo? O princípio é simples. Eu tenho a impressão que se entende o princípio, fica mais simples entender o resto. Porque o que é complicado em propriedade industrial são os procedimentos e os meios intermediários de se chegar a determinados resultados. Mas o princípio é simples. O princípio é o seguinte: nós temos a proteção à criação, não à criatividade, mas à criação. A criatividade é uma atividade da qual resulta a criação. Então, a criação do ser humano no campo artístico, ela é protegida pelo direito de autor, independentemente de qualquer registro. A obra artística, há proteção pelo direito de autor. No campo industrial é diferente, ou seja, quando a criação se dá no campo da técnica, esta criação merece também uma proteção. Ocorre que é uma proteção de uma solução técnica da qual a sociedade tem necessidade. Então, ela é protegida com uma série de determinantes, de condições. Primeiro, o prazo. Prazo, normalmente é um prazo de proteção limitado. Que é geralmente de 20 anos? Nas legislações modernas está por volta de 20 anos. Passou de 20 anos. Agora, tem invenções que de 20 em 20 anos alteram ligeiramente a sua produção para continuar com a patente? Há invenções que são... Desculpa, sem querer te interromper, já interrompendo. Pois não. Eu estou me lembrando do caso específico do canivete suíço. Né? Que de tanto em tanto tempo muda, acrescenta coisas, mexe aqui, mexe ali e acaba tendo uma patente nova, não tem isso? Merecendo uma patente nova. Seria uma patente de adição, no caso, ou seja, uma patente sobre a inovação do canivete suíço. Quer dizer, não há uma patente do todo novamente, né? Isso seria burlar o princípio legal. A ideia é se ter um prazo razoável que se dê ao inventor para que ele possa explorar economicamente a sua invenção, a sua obra técnica criada, e com isso ele poder se reembolsar do investimento feito e da abertura que ele fez, porque ele poderia manter em segredo, é um contrato que ele mantém com a sociedade. Ele poderia manter isso em segredo e explorar secretamente e não dar aquela invenção ao benefício de toda a sociedade. Agora, tem pessoas, por exemplo, que querem registrar certas coisas assim. Teve um sujeito que quis registrar a palavra liquidação. Isso é impossível, né? Não. Aí toda liquidação que se fizesse na cidade teria que pagar royalties. Liquidação para comércio não, mas se for usado como um termo de fantasia é possível, né? Mas não, agora nós já estamos em outro assunto que é marca, que quer dizer, não estamos mais em patente, estamos em assunto que é marca. Então vamos falar agora aqui em patente. Teve um indivíduo aqui que registrou, tem aqui um registro, né, de disco voador. Não é bem um registro, eu temo que seja um pedido de registro.
Há um pedido de registro aqui. Por que você teme? Por que você foi tão gentil comigo? Eu temo... Sou delicado com você. Que esse gordo eu sou tá delicado falando com os bobagem. poderosos. Não é registro. Não, imagina, que poderoso. É um pedido... Aliás, não é nem... Eu temo que não seja nem um pedido de registro. Eu talvez... Sugeriria que seja um pedido de privilégio. Seja um pedido de privilégio. É isso. O privilégio é a palavra que era usada até então, e é usada ainda na lei atual, como sinônima à patente, né? Um pedido de privilégio. A patente foi considerada historicamente como um privilégio temporário. Então a lei atual usa esse termo. Está abolido do projeto de lei de propriedade industrial que tá hoje no Senado. Né? Hoje só se fala em patente, não se fala em privilégio mais. E o que ele fez? O que ele queria registrar aqui? Um mecanismo funcional, um mecanismo de funcionamento de um disco voador? Ele queria patentear o disco voador. Queria patentear o disco voador. E isso pode se patentear? Olha, não chegamos a examinar, ele não pagou a taxa de exame, portanto, evitamos essa Porque tarefa. Essa taxa é uma taxa cara? Não, nem sempre a taxa é cara, né? Depende para quem é cara, né? Hoje o inventor isolado conta com 60% de desconto. Agora, o que ele queria exatamente? Eu sei que tinha comida especial para os tripulantes da nave. Tinha um sistema especial de alimentação. Quer que eu lhe mostre? Quero. Mostra como é que é. Cadê? Deixa eu ver aqui. Um sistema especial de alimentação que ele previa para o seu... Veja bem. Para a tripulação. A alimentação dos tripulantes, quando em viagem longa, são comprimidos de sabores variados, para não enjoar do sabor. E são feitos assim. Cada comprimido contém todos os componentes que o corpo humano necessita para o sustento, tais como vitaminas, proteínas, ferro, etc, etc. São ingeridos com pouca quantidade de água. Há uma rolha especial colocada no ânus e no esôfago. E é retirada quando se ingere os comprimidos. Há uma rolha no ânus e uma no esôfago? Isso. E ele complementa que a água é eliminada pelos órgãos sexuais. Do homem ou da mulher, ele deixa bem claro que pode ser do homem ou da mulher. Depende. Mas como é que eu coloco uma rolha no esôfago? Ele explica, não? Não, isso ele... Aliás, alguns detalhes ele deixa... Ele diz que a ideia concebida do disco voador será aperfeiçoada com o aperfeiçoamento da tecnologia. Ou seja, ele deixa uma certa margem de uma rolha no aperfeiçoamento. ânus e outra no esôfago. Tira, alimenta, tampa de novo. Tampa de novo, para não ter problema. Existe muita maluquice nessa área, Zé Roberto? Tem alguma maluquice. Tem alguma, mas faz parte. Eu acho que o ser humano inventa, procura soluções e acha que tem facilidade, enfim, estamos todos aí à procura do moto perpétuo, enfim, de energizar, de buscar a solução do moto perpétuo. Ainda tem gente à procura do moto perpétuo. Todo santo dia perpétuo. tem depósito de patente de alguma coisa relacionada com moto perpétuo. Bicicleta sem pedal, carro sem motor, disco voador que tem um motor que funciona por engenhos, isso todo dia tem. Agora, tem invenções brasileiras, né? Que, como a pele artificial, que é usada no mundo inteiro, é uma invenção brasileira, né? É uma invenção brasileira de como uma é que se chama? empresa paranaense, Biofil. E como é que foi feita essa invenção? Como é que foi registrada? Olha, ela foi... Na verdade, a queimadura de pele é um problema antigo, né? E tentou-se várias soluções até hoje, foram tentadas, entre elas o enxerto de uma outra parte da pele humana, transporte de pele de cadáveres tratado, enfim, todas elas com seus inconvenientes próprios. Quer dizer, quando há uma queimadura e se pega um pedaço de outro órgão do corpo, de outra parte do corpo humano, o que acontece é que a gente tira num lugar e põe no outro, quer dizer, fica com problema no outro lugar. De um cadáver é preciso ser de um cadáver fresco, ou seja, e depois é preciso ter todo um controle sobre a higiene da pele, enfim, o passado de doenças do cadáver, etc. Tentou-se com pele de porco também, que é a pele mais... Pele de porco? Isso, eu sou um advogado, eu não tenho nada a ver com médico e tal, mas é que eu li a patente há pouco tempo, fiquei interessado, li a patente e ela explica isso com muita clareza. Então, a pele de porco é a pele que mais se aproxima da pele humana, não é? Em termos da pele de porco tratada. Passa por uma lixagem, enfim, tratada. E chegaram a tentar alguns enxertos com pele de porco? Chegaram a tentar. E não deu certo? Ele funciona, mas o problema é que todos têm um limite muito grande, né? Que é um limite de tempo de utilização.
Ou seja, uma pele de porco pode funcionar, segundo diz a patente, uma semana, não mais de uma semana. Então ela ajuda dura durante uma semana. Algumas soluções são 2 semanas que duram. Enfim, e essa invenção do biofio parece que dura muito mais do que isso e é uma invenção de uma celulose. É uma capa de celulose translúcida que ela não tem um problema de rejeição do corpo humano, ela não dá inflamação, ou seja, diminui o risco de inflamação. Ela pelo fato de ser translúcida, ela permite um controle e evita curativos em cima do negócio, do corpo, e ela permite toda a respiração, enfim. Mas aí eu acho que você devia entrevistar o inventor mesmo. Depois eu te dou uma... Você está sendo muito mal criado. Estou fazendo uma pergunta aqui. Vai entrevistar o cara que inventou isso? Mas eu não entendo nada disso. Eu não entendo nada disso, Júlio. Para te falar a verdade, eu só entendo de direito. Eu não entendo disso. Tudo bem. O problema da lei de propriedade industrial, né, que vigora hoje, né, aliás, a lei de propriedade industrial que vigora hoje tem o problema de falhas nas áreas de alimentos, produtos químicos e produtos farmacêuticos, é isso? É isso. Isso pode ser corrigido, vai ser corrigido agora? São lacunas de proteção, ou seja, na área de alimentos... Isso aí você entende, eu tenho que chamar alguém... Isso não precisa chamar. Na área de alimentos, na área de medicamentos, na área farmacêutica e na área química, de produto químico, não processo de obtenção, mas de produto em si, realmente são 3 áreas que o Código da Propriedade Industrial atual não protege, ou seja, ele exclui da possibilidade de patenteamento essas 3 áreas. Então, você inventa um remédio, não pode patentear? Não pode patentear, apesar de ser invenção. Quer dizer, a lei reconhece que é invenção, mas diz que não há proteção. Por quê? Porque na década de 70... Porque de utilidade pública é uma coisa que tem que ser... Tentou-se esse argumento. A rigor, o argumento é um pouco menos nobre do que esse. Quer dizer, na década de 70, o que se dizia era que a indústria multinacional farmacêutica estaria sufocando a indústria nacional nascente em função dos monopólios que eles tinham de patente. Então, a indústria nacional estava sendo sufocada. A indústria nacional, naquela época, participava com alguma coisa perto de 40% do mercado. Passaram-se 20 anos. A indústria nacional, ao invés de crescer, diminuiu. Ou seja, ela hoje deve ocupar entre 8% e 12% do mercado. Apesar de não sofrer nenhum sufocamento pelas patentes das multinacionais. Ou seja, o que a gente viu aqui, se de um lado a gente não pode dizer que foi pela falta de patente que a indústria nacional diminuiu, por outro lado, nós podemos dizer com certeza que a falta de patente não levou a indústria nacional a florescer. Tá certo? Não funcionou. E qual é o tipo, não sei se é uma pergunta da sua especialidade, mas de qualquer forma eu vou fazer, que é o seguinte, quais são para você, quais são as grandes ideias que resultaram em grandes inventos? O que é para você uma grande ideia que resulta num grande invento? Difícil. É difícil. Porque... O zíper, por exemplo, né? São as ideias mais simples. Eu acho que os grandes inventos são as ideias mais simples. Aí, a rigor, vale a pena falar de uma coisa. Ideia não tem proteção. O que tem a proteção... Isso é como também em criação artística, estilo. A ideia não tem proteção. O que tem proteção é o texto. É a criação em si, é a obra em si. Então, em patente, o que tem proteção é uma determinada forma de realização de uma ideia. A ideia em si não há proteção. Por exemplo, e em direito de autor também não. Se alguém fala assim, bom, eu vou ter uma ideia de fazer um romance, e aí ninguém mais pode fazer romance, quer dizer, não é isso. O princípio é, não se pode copiar romance de outra pessoa, escrito por outra pessoa. A ideia de um romance, quer dizer, a cura do câncer não é uma ideia, é uma necessidade, enfim. Mas mesmo que seja uma ideia, vou ter como ideia a cura do câncer, ou vou procurar a cura do câncer, não é a cura do câncer que é protegida, é sim a forma pela qual se chega lá. O velcro, por exemplo. O velcro é uma invenção genial, só que fora do seu tempo. Só que foi inventado por um suíço, há 50 anos atrás, ele patenteou o velcro e não ganhou nada de royalties, nada. Porque ele queria, era uma solução que ele tinha imaginado, em princípio, para caixas industriais, enfim, fechaduras de embalagens industriais, uma coisa muito especializada.
E aquele negócio não vingou, não deu certo, nunca ninguém achou que aquilo seria útil, enfim, não teve sucesso comercial, que é diferente. A invenção pode ser tecnologicamente genial, só que ninguém viu uma aplicação. Adequação comercial no momento. 30 anos depois, 40... Não, patente você tem um tempo de vida limitado, 20 anos no máximo, e depois ela passa a pertencer ao domínio público. Ela entra automaticamente no domínio público? Ela entra automaticamente no domínio público, com algumas exceções e algumas legislações, justamente para medicamentos. O Band-Aid, por exemplo. Band-Aid. Né, que foi inventado por um sujeito que era empacotador da Johnson & Johnson durante 15 anos. Um dia ele empacotava gaze e esparadrapo, e um dia ele teve a ideia de inventar o Band-Aid. Inventou e patenteou. Aí é uma ideia e é um registro, né? Quer dizer, o Band-Aid é uma ideia, quer dizer, é uma ideia como simples, que não exclui outras ideias, né? Quer dizer, no mesmo sentido. É uma determinada forma de realização de uma ideia, a qual ele juntou, e isso ocorre muito como sucesso de produto, ele juntou o nome, não é? Quer dizer, o nome Band-Aid virou marca. Band-Aid virou marca. Assim como Gillette celofane foi uma invenção, o papel celofane foi uma invenção patenteada e foi batizada de celofane, e que depois houve a proteção da marca celofane. Quer dizer, até hoje celofane é a marca, apesar de ter sido degenerada de tão famosa que ficou. Bom, eu conversei aqui com um dos maiores interessados na aprovação da nova lei de propriedade industrial, presidente do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, José Roberto Guzmão. José, muitíssimo obrigado pela tua presença. Eu quero pedir o seguinte: quando o primeiro disco voador for construído, me convida para a gente dar uma volta. Tá certo. Tá bom? Daqui a pouco a gente...